Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin e vamos continuar o exemplo que tínhamos estado a implementar já no último vídeo. No caso, tínhamos estado a trabalhar com a parte de criação de uma Recycler View e de implementação dessa Recycler View dentro de uma Activity. No caso, tínhamos já criado aqui o nosso carro List Adapter, em que tínhamos já adicionado também aqui o carro View Holder dentro do mesmo. Tínhamos, para além disso, também, para além de termos já definido aqui no nosso layout a nossa Recycler View, tínhamos definido também aqui o layout da linha da Recycler View. Tínhamos também já começado a implementar aqui dentro da nossa Main Activity quais eram os dados de instanciação aqui da Recycler View através daqui do Binding com o Layout Manager e com o Adapter. E agora íamos passar aqui para a classe carro. Para além disso, nós já tínhamos definido também aqui vários packages para conseguirmos organizar melhor aqui a nossa informação. No caso, estamos agora na classe carro e o objetivo da classe carro vai ser nós definirmos aqui como é que o modelo do carro vai ser definido. Então, no caso, eu vou identificar aqui, por exemplo, o nosso carro terá então aqui um ID e vamos colocar aqui apenas dados para teste. Vou identificar aqui, por exemplo, a marca ou o modelo do carro, ok? Isto vai-me servir apenas para eu conseguir fazer aqui uma instanciação e uma organização dos meus elementos, só para ter aqui alguns dados iniciais para conseguir testar esta informação. No caso, não estamos a ir de forma exaustiva, estamos a colocar aqui apenas dados possíveis para teste. No caso, eu agora vou criar aqui na classe Data mais uma nova classe, neste caso vou chamar aqui carro mock, e no caso aqui o carro mock vai servir para eu apenas instanciar aqui um conjunto de dados de teste da minha aplicação e que no caso deveria ser substituído depois por uma chamada a uma base de dados, ou uma API ou uma fonte de dados diferente. No caso, nós vamos estar a instanciar aqui um conjunto de dados apenas para conseguirmos ver e percepcionar de que forma é que conseguimos instanciar e colocar dados dentro da nossa Recycler View. No caso, eu vou colocar aqui então var lista de carros igual a ArrayList do tipo carro. E para além disso, vou inicializar já aqui este elemento, vou colocar aqui um for i in 0 a 100 e vou identificar então que quero, por exemplo, adicionar uma instância de carro em que vou utilizar o i como sendo aqui, neste caso, o id e o modelo. Neste caso vou fazer aqui ponto toString para conseguir mais facilmente então instanciar aqui um conjunto de elementos. No caso, estou aqui a colocar apenas valores de teste e criei aqui, neste caso, 100 carros apenas para conseguir efetivamente fazer aqui o teste da minha Recycler View. No caso, vamos querer voltar aqui à nossa classe Adapter e vamos querer dizer que quando instanciamos então aqui o Adapter, que eu quero que a lista de carros seja passada, ou seja, no caso, quando eu crio um Adapter, eu quero receber automaticamente aqui esse elemento. Então vou colocar aqui val lista de carros, que será aqui então um ArrayList do tipo carro, e isto vai ter zero implicações na minha classe principal, ou seja, aqui na minha Main Activity, ou seja, para ter que necessitar de passar aqui este elemento. No entanto, já aqui voltamos e já aqui vamos trabalhar. Agora, neste caso, como nós já temos aqui a nossa lista de carros dentro do Adapter, eu já consigo, por exemplo, terminar aqui este getItemCount. Ou seja, o que acontece? O getItemCount vai-me informar quantos, neste carro, carros eu teria dentro da minha lista. Então, neste caso, eu posso fazer aqui um return lista de carros, .size, ele automaticamente informa aqui a dimensão então da minha lista, então aqui o conteúdo que eu teria que armazenar. Também o meu onBind já pode ser terminado. No caso, eu como tenho aqui o meu holder e tenho aqui o meu position, eu consigo sempre perceber qual é o elemento em que eu estou a trabalhar e qual é o valor que eu estou a clicar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui val carro igual a lista de carros na posição position, que basicamente é a informação daquele elemento que está a ser identificado. E vou colocar aqui holder.textView. Reparem, o textView será aquele text modelo. .setText e vou-lhe passar aqui o carro modelo. E desta forma vou conseguir estar a colocar um modelo de cada carro dentro de cada linha da minha Recycler View. Okay? Para além disso, eu vou agora voltar então aqui à minha classe principal, à minha Main Activity, e vou resolver aqui esta situação. O que é que eu necessito então de fazer? Eu tenho que lhe passar aqui para dentro toda a minha lista de carros. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma instanciação do carro mock, isto seria lá a tal substituição e a chamada para a base de dados.
E aqui neste caso eu passo-lhe aqui mock.lista de carros e então já lhe passo aqui uma instanciação da lista de carros para a nossa aplicação. Executando aqui a nossa aplicação, já vamos ver então o que é que vai ser apresentado e de que forma é que nós vamos conseguir perceber aqui a organização da nossa list view, ou neste caso a nossa recycler view, e vamos compará-la com a list view. Executando então aqui a nossa aplicação, vamos já conseguir perceber aqui a sua apresentação e de que forma é que nós vamos conseguir trabalhá-la de uma forma mais organizada. Ok? E reparem, tem aqui todos os meus elementos, desde a posição 0, se eu fizer aqui scroll, até à posição 100. Ou seja, no caso, eu consigo identificar aqui todos estes meus elementos a serem aqui apresentados e a serem aqui colocados. Algo que eu vou querer fazer é voltar aqui ao meu row carro list e vou querer trabalhar aqui a minha linha que eu estou a organizar para identificar de que forma é que eu quero colocar então aqueles elementos. Então vou fazer aqui o seguinte, eu vou por exemplo identificar que quero que o meu layout tenha aqui por exemplo um margem de, vamos colocar aqui por exemplo 5 dps, ok? Quero para além disso dizer que o meu text view vai ter por exemplo um gravity ao centro. Vou querer colocar também aqui um text size um pouco maior, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 dp, ou 20 sps, neste caso, que é um texto. E vou querer trabalhar aqui também, por exemplo, o background, e vou-lhe colocar aqui o background, por exemplo, desta forma, ok? Se calhar aqui um pouco mais claro, se calhar vamos selecionar aqui uma cor um bocadinho mais clara, só para conseguirmos ver ali o elemento a diferenciar-se do restante. Se calhar aqui um bocadinho mais claro, uma vez que aquele elemento que nós vamos colocar ali vai ser um elemento que vai ter aqui uma cor do texto mais escura. E vamos testar, vamos verificar de que forma, vamos só colocar aqui também, por exemplo, um padding de 5 dps, para aumentar aqui mais um pouco o nosso elemento, e vamos já verificar então aqui a diferença. Reparem aqui no caso, tenho aqui todos estes elementos, e agora executando novamente a minha aplicação, eu vou conseguir perceber que tenho aqui uma alteração muito clara na minha aplicação e consigo ver toda aqui a percepção, como é que eu consigo alterar a linha da minha Recycler View e todos os elementos estão a ser trabalhados de acordo com aquela informação que eu coloquei. Para além disso, eu posso, por exemplo, chegar aqui, vamos imaginar que eu informo que quero colocar aqui, por exemplo, um botão em cada uma das minhas linhas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um text view, por exemplo, clicar. Vou só alterar aqui para um orientation vertical, ok? E posso, por exemplo, chegar aqui, até vou se calhar pegar neste background, passá-lo para aqui para este anterior. E vou pegar, vamos por exemplo trocar aqui novamente para Match Parent. E eu vou conseguir perceber que tenho então vários elementos associados à mesma linha da minha Recycler View. Reparem. Pura e simplesmente eu passo a ter então aqui o meu elemento e o meu botão, em que é um botão único para cada um dos elementos com que eu estou a trabalhar. No caso, eu agora vou retirar aqui este botão, porque o nosso objetivo vai ser perceber aqui a diferença de performance entre uma forma de trabalhar e a outra, ou seja, entre a Recycler View e a List View. Reparem, se eu puxar aqui, consigo mexer aqui isto sem qualquer problema. Mas o meu objetivo é ver agora o seguinte, eu vou entrar aqui no meu adapter, e vou criar aqui duas variáveis. Neste caso, eu vou defini-las aqui fora. Aliás, vou defini-las aqui dentro da minha classe. Fora dos meus métodos, que será aqui então. Eu vou contar, fazer aqui um contador do meu onCreate. Vou inicializá-lo a 0. E vou colocar também aqui um contador do onBind. E vou também inicializá-lo a 0. E quero que de cada vez que eu entro aqui no meu onCreate, eu quero fazer o meu contador do onCreate, eu quero incrementá-lo, e quando eu entro no meu onBind, eu quero fazer aqui um contador do meu onBind e também quero incrementá-lo. E quero executar agora a minha aplicação em modo de debug. E reparem, eu não coloquei qualquer ponto de break na minha aplicação, ok? E não o fiz de forma propositada. Para quê? Eu vou querer trabalhar um pouco com a minha aplicação antes de efetivamente entrar em modo de debug, ou seja,
eu quero fazer aqui algum scroll. Reparem, eu consigo mexer sem qualquer problema na minha aplicação, consigo puxar para cima, consigo puxar para baixo, consigo trabalhar a minha aplicação como eu quiser. E agora vou fazer aqui o seguinte, vou, por exemplo, tenho a minha aplicação nesta zona, e vou colocar um ponto de break no contador do onCreate e outro no contador do onBind. E vou voltar a fazer scroll. E reparem, a minha aplicação parou aqui no contador do onBind. Então vou ver o seguinte, eu vou puxar aqui para cima e vou avaliar aqui os dois elementos. Vou adicionar aqui o contador do onCreate e vou adicionar aqui, aliás, tenho que adicionar desta forma, senão ele vai desaparecer. Quero o contador do onCreate e quero adicionar também aqui o contador do onBind. E reparem o que acontece. Eu consigo verificar que quando o contador do onCreate foi executado 21 vezes e que o meu contador do onBind já foi executado as 330 vezes. Então vamos olhar um bocadinho aqui para os dois métodos. Reparem que no meu onCreate eu estou efetivamente a criar aqui uma view e a instanciar aqui uma classe que é o carro view holder, ou seja, por muito pouca coisa que nós tínhamos no nosso layout, nós estamos aqui a fazer uma criação e uma instanciação de um objeto, a carregar aqui a partir do contexto para o seu layout, a inflar aqui este elemento, ou seja, é um processo que é um processo demorado, é um processo pesado. No entanto, aqui no caso, no nosso onBind, eu pura e simplesmente estou apenas a pegar no valor que foi selecionado e a fazer aqui uma edição do texto dentro da minha text view, no caso, ou seja, é um processo muito mais rápido, um processo muito mais simples. Então o que acontece? Eu vou desmarcar novamente aqui o contador onBind e o contador onCreate, vou dar aqui novamente um resume e vou continuar a fazer aqui mais algum scroll. E relembrando, nós tínhamos ali 21 no nosso contador do onCreate e tínhamos já 300 e tal vezes no nosso contador do onBind. Então o que é que eu vou fazer? Vou agora parar e colocar novamente os pontos de break. Aliás, eu necessitaria apenas colocar aqui no onBind, mas já vamos ver porquê. Se eu executar novamente, aqui no caso, a minha aplicação inclusive aqui crashou, estar aqui a executar, não tem agora problema, eu consigo verificar aqui o seguinte, o meu contador onCreate mantém-se então nas 21 vezes, nas 21 execuções, mas o meu contador onBind já vai em 578. Então está aqui muito esta diferença que eu estou a utilizar. Eu consigo perceber perfeitamente que tem aqui uma diferença muito grande a nível de utilizações e consigo ver então que esta execução que eu faço aqui do contador do meu onBind, como é uma execução muito mais simples, muito mais direta, é uma execução que é muito mais performática comparada aqui com o meu onCreate. Então isto é extremamente importante. Eu consegui perceber de que forma é que eu consigo organizar a minha aplicação e que, utilizando aqui a parte da Recycler View, a performance que eu passo a ter na minha aplicação passa a ser muito maior comparativamente com uma List View. Reparem, o Recycler View informa isso mesmo. Nós pura e simplesmente criamos a nossa listagem e estamos a reciclar o conteúdo de cada uma das linhas de forma a conseguirmos estar a visualizar sempre a nossa aplicação da melhor forma possível. No próximo vídeo vamos dar continuidade aqui a este processo e vamos perceber de que forma é que conseguimos agora trabalhar a nossa Recycler View de forma a adicionar, a clicar em elementos e a remover elementos e por aí fora. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemo-nos no próximo vídeo.